Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, já estamos no ar. Esse é o Godcast by Bethlehem Ministry. É um prazer ter você aqui conosco. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por esse tempo tão bom que o Senhor tem nos dado. Ser conosco, dirija, Senhor, tudo aquilo que vai acontecer aqui, glorifica teu nome. Nós confiamos em ti e sabemos que o Senhor está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, esse é o Godcast do nosso ministério, é o seu Godcast, é o nosso Godcast. Já estamos no ar e hoje nós estamos dando sequência aos nossos episódios e hoje não será diferente. Será muito bom e eu tenho certeza que vai ser de bênção para a sua vida. Bom, os episódios anteriores já aconteceu e eu tenho certeza que você já esteve por dentro daquilo que já aconteceu, que já rolou aqui. Se você ainda não se inscreveu nas nossas plataformas digitais, essa é a oportunidade. Por gentileza, fique à vontade para se inscrever, para assinar o sininho da notificação, não é? Para não perder aquilo que ainda vai acontecer aqui, ok? Muito bem, nós estamos chegando aos 30 anos do evento da nossa igreja, a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, a partir dos Estados Unidos da América. Nos dias 21 a 25 de maio de 2025 deste ano, nós estaremos aqui na Flórida, não é isso? Tendo o evento dos 30 anos da nossa igreja e do nosso ministério. Eu tenho certeza que você já está, não é? Se programou, se não se programou, precisa se programar e correr para cá, já está na curva, temos alguns dias para podermos participar deste evento e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo por tudo aquilo que já aconteceu no nosso ministério, para a glória do nome do Senhor. O pastor Joel Freire Costa, nosso pastor presidente, dará abertura no dia 21, e você não pode perder aquilo que vai acontecer nestes dias. Vai ser de bênção para a sua vida e para a sua família. Nós vamos pedir o auxílio da nossa produção, vamos pedir para assistir o vídeo. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí, tem muita coisa boa aqui. Você faz ideia do que são 30 anos de Ministério do Belém? São 3 décadas de fé inabalável, de crescimento espiritual, testemunhando transformação de vidas. O nosso tema será maturidade. Prepare-se para ser impactado pela palavra de Deus, porque Jesus é o centro da nossa festa e da nossa celebração. Toda essa história foi escrita para a glória dele e você faz parte dessa história. O Ministério do Belém é a sua igreja. O Ministério do Belém é a sua casa espiritual e essa festa também é sua. Convide quem você desejar. Amigos, familiares, vizinhos, todos são bem-vindos para celebrar conosco essa grande conquista. Tudo isso acontecerá dos dias 21 a 25 de maio, na PIB. Você faz parte de uma igreja que adora a Deus, que alcança os perdidos para Cristo, que discipula vidas e cuidam uns dos outros. A Assembleia de Deus, Ministério do Belém, há 30 anos, vivendo o propósito de Deus. É isso aí, você assistiu o vídeo do evento da nossa igreja, já estamos contando os minutos e os segundos para que esse evento já possa ser dada a abertura, não é? E a gente possa adorar o nome do Senhor Jesus e todos nos alegrar por esse tempo tão bom que o Senhor Jesus deu a cada um de nós. Nós queremos agradecer o idealizador do nosso Godcast, pastor Joel Freire Costa, nosso pastor presidente, também a direção do programa, que muito tem nos ajudado e tem chegado até você um programa de qualidade, episódios fantásticos para abençoar a sua vida. Bem como quero agradecer também você que está aí do outro lado, telespectador, ouvinte,
do nosso Godcast. Que Deus abençoe a sua vida e que mensagem de fé, de esperança possa chegar até a sua vida e a sua família e ser de bênção aí para a sua casa, ok? Muito bem, nossos episódios seguem aqui a todo vapor. Nós temos recebido durante esses Godcasts, esses episódios anteriores, pessoas que fazem parte da história, em algum momento fez parte da história do nosso ministério Assembleia de Deus Belém, a partir dos Estados Unidos da América. E nós temos a alegria, né, de receber aqui conosco a irmã Luzia, ela que é uma matriarca, uma mulher de história, não é, que está aqui conosco, é um prazer recebê-la. Irmã Luzia, seja muito bem-vinda ao Godcast by Bethlehem Ministry. Obrigada. Então, Um prazer receber a irmã aqui. estou feliz por estar aqui e poder fazer essa entrevista sobre o começo da igreja. Amém. Muito bem, é isso aí. Hoje nós temos aqui, nossa produção preparou aqui uma mensagem muito interessante sobre a irmã Luzia, e eu quero ler, porque assim fica melhor para a gente compreender, não é? Hoje é um daqueles episódios que aquece o nosso coração. Vamos conversar com uma mulher que representa a história viva do Ministério do Belém. Ela estava lá nos primeiros cultos, viu tudo nascer e sempre foi um braço estendido para quem chegava nos Estados Unidos da América. Com muita alegria, recebemos, né, aqui no nosso Godcast, a querida irmã Luzia. Obrigada. Que bênção, hein? Olha que história, isso não é para qualquer um, não é? Irmã Luzia, vamos às perguntas. Nós estamos numa mesa de bate-papo e a gente vai conversar aqui muita coisa sobre o Ministério do Belém e sobre a história, não é, do nosso ministério. Bom, a irmã sabe que no dia 21, o pastor Joel vai dar abertura ao evento, não é, dos 30 anos do ministério. E a irmã fez parte do ministério desde o comecinho, não é? Qual que é a expectativa que a irmã tem para esses 30 anos do Ministério do Belém? Eu estou muito feliz de ver esse tempo todo que participo da igreja, de ver os 30 anos. Para mim, agora com 85 anos, de ter esse privilégio de participar desse evento. Maravilha. A irmã tinha quantos anos quando começou aqui no ministério? Eu tinha... 30 anos? Não, 55. 35 anos. Tem 35 anos, né? Então eu tinha 50 anos. Eu estou com 85 agora. 85. Muito bem. Então a irmã começou aqui no ministério desde lá a partir dos 50 anos, 55 anos mais ou menos, a irmã já estava aqui no ministério. Já. E hoje a irmã tem quantos anos? Tenho 85. 85 anos. E como é fazer parte... Eu comecei a igreja com o pastor Severino na casa da irmã Rosa. Uau. Porque o pastor Severino era meu professor no seminário do pastor Abraão. Que fantástico. E ele falou comigo se eu poderia ajudá-lo a abrir uma igreja para o Joelzinho, ele chamava Joelzinho, filho do pastor José Wellington. Eu disse, claro, pastor, eu posso ajudar. Então nós começamos a igreja na casa da irmã Rosa, começaram a chegar muitas pessoas, então ele alugou um salão na 9 Avenida, e o salão ficou cheio. Depois ele alugou na 14 Avenida e encheu o salão. Olha isso. Aqui onde é hoje a igreja era um restaurante. E o restaurante faliu e aí o lugar ficou desocupado. Então ele alugou para nós virmos para cá e começamos eu fazia salgadinho, panqueca e tudo para angariar fundos para a gente comprar a igreja, né? Olha isso. Comprando a igreja. Que fantástico. Através de trabalhos de cantinas, vendas de alimentos, e isso ia colaborando de alguma maneira para a igreja comprar aqui o espaço, né? Que legal. Irmã Luzia, conta pra gente um pouquinho quem é a irmã Luzia? É difícil, né? Bem, eu nasci em Pernambuco, no Brasil,
Estado glorioso do Pernambuco. Muito bom. Na cidade de Arco Verde. Olha. Em 1940. Uau. 4 de fevereiro de 1940. Que bênção. Depois eu vim para os Estados Unidos. Não pretendia ficar aqui. Mas a gente não marca o tempo. O tempo quem marca é Deus. Yeah. E Deus me deu a graça de eu ficar aqui nos Estados Unidos e estou morando aqui há 37 anos. Olha isso. Eu fui para Nova York, eu vim para passear. Meu filho não quis voltar. Eu fiquei em Nova York, fui trabalhar com o embaixador do Brasil, o Dr. Álvaro de Alencar, como cozinheira. Depois eu vim para a Flórida. Né? E aqui na Flórida eu fui participar do seminário do pastor Abraão, foi quando eu conheci o pastor Severino. Uau, que bênção. Que ano que a irmã veio para os Estados Unidos da América? Quantos anos a irmã tinha quando veio para os Estados Unidos? 55 anos. 55 anos. Uau, que bênção. Isso é fantástico. E o que te levou a vir para os Estados Unidos da América? Não, eu não vim para ficar. Eu pensei em vir para passear. Uau! Mas a gente não determina o tempo, nem as coisas. Deus é que determina tudo. Isso é verdade. E terminei ficando. Veio para passear, acabou que Deus encaminhou, a irmã ficou por aqui mesmo. Uau! Fiquei em Nova York um tempo, depois vim para a Flórida. Oh. Por que Nova York? Tinha alguém lá que recebeu a irmã, lá amigos? Que me chamou e eu fiquei na casa dela. Depois eu fui para Manhattan. Aí fui cozinheira do embaixador do Brasil, fui trabalhar com ele, Dr. Álvaro de Alencar. Aí depois eu vim passear aqui na Flórida, buscar minha nora, que tinha vindo, né? E gostei daqui da Flórida. E quando eu saí de Nova York, eu comprei uma casa aqui na Flórida, enquanto eu estava ainda em Nova York. E vim morar aqui. Que bênção. E a irmã já tinha... Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória com Cristo, sua conversão, aonde a irmã conheceu a Jesus. Eu acho que isso é importante, né? Já que estamos falando de história. Eu nasci e me criei na Igreja Católica. Você sabe que o Brasil é um país católico. E... no colégio, estudei em colégio de freira, me formei em professora. Uau! Depois me formei em contabilidade. E quando eu vim passear aqui nos Estados Unidos, eu não pretendia ficar aqui. Mas a gente não determina as coisas. A nossa vida é determinada por Deus. Isso é verdade. Tá. Então a senhora conheceu Jesus... Teve um encontro com Jesus. Quando veio para os Estados Unidos, já era serva do Senhor, já. Já. Uau. Com quantos anos a senhora conheceu Jesus como Senhor e Salvador? Com 15 anos. 15 anos de idade. Que bênção. Eu já conhecia Jesus através da Igreja Católica. Da Igreja Católica, Mas entrou assim como cristã evangélica. Evangélica com 15 anos. Que aí conheceu realmente a vida evangélica. E... passou por uma conversão, não é? Estudar a Bíblia e tudo, e fui crescendo. Os seus pais sempre católicos? Católicos, a família toda católica. Uau, e a irmã foi a primeira a se converter lá, conhecer Jesus de verdade, com 15 anos. Depois meus filhos me seguiram, né? Que bênção. E os outros continuaram na Igreja Católica. Uau, que fantástico isso, não é? Que a irmã foi a primeira lá a ter um encontro real com Jesus, ainda novinha, não é? O que te fez conhecer Jesus assim de uma forma tão profunda e vir para o movimento evangélico com 15 anos de idade? Porque desde criança que eu sempre fui muito apegada às coisas da igreja. Sempre. Eu fui filha dos anjos, fui filha de Maria na Igreja Católica. Né? Olha isso. E a gente já conhecia Jesus. Uau. E depois... quando eu me tornei evangélica, foi melhor. Eu me aprofundei mais, fiz seminário. E assim fui crescendo cada dia mais e mais, conhecendo a palavra do Senhor. Que bênção. Que coisa fantástica isso, não é? Bom,
Como foi o primeiro contato da irmã? Conta pra gente um pouquinho, que eu acho que isso é interessante, os nossos ouvintes querem saber, eu não tenho dúvida disso. O seu primeiro contato aqui com o Ministério do Belém, não é? Se deu a partir de onde e quando? Eu fazia seminário com o pastor Abraão de Almeida e conheci o pastor Severino. Uau! Ele era meu professor. E ele perguntou para mim, ele disse que queria abrir uma igreja para o Joelzinho. E se podia contar comigo. Eu falei para ele que claro que podia contar comigo. Então eu conheci a irmã Rosa e nós abrimos a igreja na casa da irmã Rosa. Uau. Aí começaram a chegar as pessoas, muita gente. Aí ele alugou um salão na 9 Avenida. Depois da 9 Avenida, nós fomos para a 14, porque o salão ficou pequeno. E onde hoje é a igreja, era um restaurante. E o restaurante faliu, e aí esse salão ficou vazio, e nós... Eu fazia salgadinho e tudo para vender, para a gente poder comprar a igreja, ajudar um pouco para comprar. Que bênção. Uma perguntinha, eu acho que é interessante, a nossa produção aqui nos auxilia. O que fez a irmã por que fazer seminário com o pastor Abraão de Almeida? Porque eu queria crescer mais na palavra. Aí resolvi fazer seminário. Uau, e a irmã era aluna, então, do pastor Abraão e do pastor Severino. Eu fazia seminário no pastor Abraão, mas era aluna do pastor Severino. Ele era professor lá. Ah, legal. E como que era ser aluna do pastor Severino Pedro? Porque isso deve ser fantástico, não? É muito importante. Uau. Porque ele era uma pessoa muito agradável, uma pessoa que tinha um conhecimento profundo da palavra. Isso. E conversar com ele era um crescimento espiritual. Porque ele era muito profundo dentro da palavra de Deus. E sinto muita falta, né? Muito tempo passou. E tem alguma coisa que a irmã queria destacar de uma aula ministrada pelo pastor Severino Pedro? Alguma coisa que aconteceu na aula que te marcou, sendo aluna do pastor Severino? Olha, o conhecimento dele era muito profundo na palavra, né? Tudo que ele falava entrava no nosso coração. E a gente ficava, assim, encantada com as pregações dele, com as aulas dele, porque ele era muito profundo na palavra. É o dom de mestre, né? É o dom de mestre. O que fala, as pessoas entendem. Não é? Esse é o dom de mestre. E foi muito bom o tempo que nós ficamos juntos. Uau, que isso. A irmã comentou aí da irmã Rosa. Quem que é a irmã Rosa nessa história? Irmã Rosa era uma senhora que era sogra do Breno. E ela era cristã. E então, como eu morava em apartamento e a casa dela era uma casa grande, então nós começamos lá na casa dela. Tinha uma sala muito grande e nós começamos a igreja na casa dela. Ah, então a igreja começou na casa da irmã Rosa. Na casa da irmã Rosa. Uau, e quantas pessoas ali no comecinho, os primeiros cultos? Chegou o pastor Genésio, depois o pastor Luiz, e assim foi crescendo. E não tinha mais espaço lá, ele alugou um salão na 9 Avenida, depois nós fomos para 14, porque lá ficou cheio, ficou pequeno. E da 14 nós chegamos agora onde é hoje a igreja. Uau! É isso aí começou a partir desse número, tipo uma família cristã que começou ali e foi crescendo e mudando de salões, de lugares, porque não cabia o povo, não é? Uau! E na época que a irmã foi aluna do pastor Severino Pedro, nós estamos aqui no mesmo assunto, não é? Tinha muito aluno na classe, assim? Lá no seminário. No seminário? Muita gente. Olha isso. Mas como eu sempre fui de conversar muito, era muito íntima com ele, ficava conversando muito com ele, ficamos amigos. Olha que legal. E tem alguém daquele tempo, que foi aluno naquele tempo, que hoje está aqui no nosso meio, que a irmã se lembra?
Aqui não, no Ministério do Belém não. Mas a maioria estão aí Estão vivendo na igreja, em outras igrejas. outras igrejas. Ai, fantástico, que bênção. Glória a Jesus, estão firmes com Jesus, né? Isso é muito importante. Bom, você que está aí na sua casa, nos acompanhando, obrigado pela sua audiência. Esse é o Godcast by Bethlehem Ministry. Nós estamos aqui hoje num bate-papo com a irmã Luzia, ela que é uma matriarca, uma mulher de fatos, não é? E também de fé. Sua história nos inspira, porque ela faz parte do Ministério do Belém desde o comecinho, desde o princípio de todas as coisas, ela já faz parte dessa história, o que para nós é um privilégio recebê-la aqui no nosso Godcast. Muito obrigado, irmã Luzia, por ter atendido o convite da direção do programa, e a irmã abrilhanta, não é, o nosso Godcast com a sua presença aqui nesse tempo. Eu Muito que bem. agradeço. Agradeço essa oportunidade de poder estar aqui com vocês. Amém. Bom, a senhora lembra daqueles primeiros dias, o clima, as pessoas, quais os desafios que vocês tiveram lá no comecinho da igreja? Porque começar uma igreja não é fácil, né? Um ministério e tal, tem os desafios, né? Começamos em lugares pequenos, né? Mas a igreja foi crescendo, porque o pastor Severino era uma pessoa que tinha uma boa palavra e agradável. Muito agradável. Ele tornava feliz qualquer pessoa que estivesse conversando com ele. Ele é uma pessoa muito simpática e culta. Uhum. Muito Ele era bem. muito bacana, muito maravilhoso. Muito bem. A irmã lembra de alguma história de milagres do comecinho lá, algum milagre, alguma manifestação poderosa de Deus que marcou a sua vida lá no comecinho do ministério? Talvez os primeiros anos. A irmã lembra de algum fato, alguma coisa? Na sua vida ou na vida de alguém? Foi né? tantos milagres, tantas coisas maravilhosas que aconteceram, porque tudo era uma unidade na igreja. Todos eram muito unidos. Nós éramos muito unidos. O que um ia fazer, o outro acompanhava. E foi gratificante aquele tempo ali na igreja, porque era uma unidade na igreja. Uau, isso é fantástico, né? A igreja unida cresce, avança, não é? É uma característica forte da igreja ser unida. Que bom que os irmãos eram unidos. Eram unidos e o pastor Severino tinha uma boa palavra, era uma pessoa maravilhosa. Mas quando o pastor José Wellington e o pastor Joel, quando eles chegaram aqui nos Estados Unidos, eles foram para Boston e o pastor Severino foi embora para o Brasil. E eles pediram para o pastor Severino esperar por eles, mas o pastor Severino não esperou, foi embora. Uau. Voltou para o Brasil. Voltou ao Brasil. Aí o pastor Joel veio e assumiu a igreja. Mudou a gestão, né? Pastor Severino Pedro para o pastor Joel Freire Costa, que é o pastor atual, né? Todos esses anos, glória a Deus. Irmã Luzia, agora uma pergunta que não quer calar. Quando o pastor Severino Pedro, ele estava abrindo o ministério aqui, a irmã era aluna do seminário. E ele chamou a irmã para fazer parte do ministério. Foi. Ele chamou outras pessoas também? Não. Falou só comigo. Por quê? Não, A irmã tinha uma aproximação já com ele, né? Porque o seminário era em Hollywood, era longe, né? Tinha poucas pessoas que moravam aqui em Deerfield. Oh. E então... Questão de logística? Eu era muito íntimo com ele, porque ele era uma pessoa gratificante, muito agradável, muito culta. Uau. Aí ele perguntou se eu ajudaria ele a abrir a igreja aqui. Aí eu concordei que abriria com ele, sim. Ai, que legal. Aí falei com a irmã Rosa, que tinha uma casa grande, porque eu morava em apartamento. E nós começamos a igreja ali na casa dela.
Da irmã Rosa, né? Que a irmã falou anteriormente. Legal. A senhora imagina, assim, olhando no túnel do tempo, o que aconteceu lá no comecinho com o pastor Severino Pedro, a abertura, a visão do pastor Severino Pedro, não é? A senhora imagina que o pastor Severino Pedro tinha a noção que o Ministério do Belém seria o que se tornou hoje, a partir dos Estados Unidos? Ele tinha, porque ele confiava muito no pastor Joel. Ele era jovem, o pastor Joel era muito jovem, ele chamava o pastor Joel de Joelzinho. Né? E o pastor Joel e o pai dele pediram para o pastor Severino esperá-lo, que eles voltassem de Boston. Mas o pastor Severino não esperou e foi embora para o Brasil. Ele ficou muito triste porque ele perdeu um filho, pastor Severino. Uma criança, né? Morreu. No período que ele morava aqui? Ele tinha uma criança, um filho, e o filho morreu. Ele ficou muito triste. Olha isso. Morreu de quê a criança? Lembra? Teve uma febre e depois morreu. Quantos anos tinha, mais ou menos? Uns 5 anos. Ai, meu Deus, que história. Nessa época, Maluzia, a irmã se recorda, a irmã tinha atividades seculares, o que a irmã fazia nesse período? Porque a irmã ajudava na igreja, não é, os trabalhos da igreja, à medida do possível, mas a irmã também tinha as suas atividades seculares, não é? O que a irmã fazia nessa época? Eu tinha confecção. Tinha negócios, né? Sempre tive negócios. Era uma mulher de negócios. Uau. E até hoje continua? Já aposentou? Não, hoje está tranquila, né? Que bênção. Eu estou com 85 anos, é muita idade. Tá certo. Mas alguém continuou essa carreira na família? Não. Não, né? Muito. Porque geralmente quando a mãe aposenta, né? Tira esse tempo para descansar, alguém da família costuma tocar o negócio, né? Mas não. No caso lá não foi assim. Minha filha não quis. Meu filho tinha lanchonete, né? A casa do pastel era do meu filho. Olha, que bênção. Ele abriu a casa do pastel. E eu ajudei a abrir porque eu que sabia fazer. Quando o homem ofereceu a loja para ele, por um preço insignificante, ele não queria pegar. Eu falei, não, meu filho, pega. Ele, mãe, eu não sei fazer nada. Eu falei, mas eu sei. Aí eu fui e assumi. Porque eu já tinha tido lanchonete no Brasil, né? Então eu sabia fazer salgado, sabia fazer tudo. Bolo, tudo. Aí eu abri a casa do pastel para ele. Ai, que legal. Que bom. Isso é fantástico. Esse espírito empreendedor, né? A irmã tem esse espírito empreendedor, de empreendedora. E com certeza foi de bênção, né? No tempo que a irmã esteve aqui também. A irmã relatou que ajudou, né? Eu fazia salgadinhos a fazer vender. Salgadinhos, não é? Nas cantinas da igreja. O pastor da Itália, ele precisava de ajuda e eu fazia salgadinhos e vendia para ajudar a manter ele lá na Itália. Quando eu fui na Itália, ele me recebeu muito bem. Que bênção. Eu viajei toda a Europa. É mesmo? Conhecendo as congregações do ministério? Do ministério e outros lugares também, onde não tinha o ministério. Olha que coisa fantástica. Que país que a senhora foi lá? Itália? Eu fui em todos os países da Europa. Olha isso. E Portugal. Teve uma vez que eu fui 3 vezes à Europa. E uma vez eu fiquei 22 dias só em Portugal. Que bênção. Conheci todo o país. Fui a Israel. Que bênção. Eu fui a Israel também. Glória a Deus. Foi muito bom. Foi fazer uma missão, conhecer o campo missionário, não é? Em Israel nós fomos numa excursão com o pastor Abraão de Almeida. E desses países da Europa que a irmã viajou, qual o que mais a irmã destacaria que marcou a sua vida? Olha, muito Portugal, né? Por causa da gente.
a nossa descendência, né? Aham. Eu conheci Portugal desde Algarve até Porto. Olha isso. Todo o país. Foi muito bom. Foi muito bom minha vida, graças a Deus. Deus me deu a oportunidade de eu viajar bastante. E em Israel me marcou muito. Eu fiz até um álbum da minha viagem em Israel. Foi muito bom. Ai, que legal. Deve ser muito fantástico ir em Israel, conhecer Jerusalém, não é? Isso deve ser surreal. Só Mar da mesmo. Galileia. Mar da Galileia, né? Rio Inclusive, Jordão. depois a senhora tem que dar uma aula pra gente aí, porque a senhora foi aluna do pastor Severino Pedro, no seminário do pastor Abraão de Almeida, e a senhora fez um tour na Europa e também, especificamente em Jerusalém. A senhora tem que dar uma aula para nós. A gente tem muito que aprender com a senhora, isso é verdade. Parabéns, viu? Isso é fantástico, isso nos inspira, não é? Diante da trajetória da vida, não é? Parabéns, isso é muito bom. Como é que foi os cultos, quando os cultos começou na casa da irmã Rosa, lá no comecinho? A gente vai aqui cruzando os assuntos, não é? Mas a gente não pode esquecer de perguntar uns pontos importantes aqui, que eu acho que é interessante para o nosso ouvinte, para a gente deixar registrado também no Gadcast. Quando começou, quando os cultos aconteciam na casa da irmã Rosa, como é que eram esses cultos? Cantava hino da harpa, fazia uma leitura da Bíblia. Como a irmã lembra como que eram as liturgias do culto? A gente orava, né, e começava, lia a Bíblia, cantava os hinos da harpa. Uhum. Era um culto normal, como é hoje na igreja. Que bênção. E os cultos de ensino, como é que eram os cultos de ensino? O pastor Severino era um homem muito sábio. Uhum. Ele era muito profundo na palavra do Senhor. E imagino. Nós aprendemos muito com ele. Ele é uma pessoa muito maravilhosa. Como é que eram as reuniões de vocês? Era uma vez na semana? Era apenas aos domingos? Era 2 vezes na semana, um para ensino, o outro para culto de celebração? Como é que era isso? Era 3 vezes no começo que a gente se reunia. 3 vezes na semana. Na terça, na quinta e no domingo. Terça, quinta e domingo. Uau! E já tinha departamentos na igreja? Aí também, às vezes, no sábado, a Santa Ceia. Oh, bênção. E já tinha departamentos na igreja? Não. Coral, música, não. Porque estava no comecinho, estava estruturando, né? Não tinha nada. Só era a reunião da gente. Depois que passamos para igreja grande, aí quando foi crescendo, né? O pastor Joel assumiu que começou a organizar tudo. Oh, que bênção. Isso é muito bom. E os horários dos cultos? Porque nós temos hoje, nós sabemos que aqui nos Estados Unidos é muito comum os cultos de celebração, os cultos dos domingos, ser de manhã. É muito comum aqui, não é? Obviamente que não são todas as igrejas que fazem isso. Especificamente as americanas, eu acredito que todas fazem, não é? Como é que era? Os cultos era que horário? Não, era de manhã, 9 horas. Aos domingos? Aos domingos. E os de meio de semana era à noite? À noite. Caso os irmãos trabalhavam, não é? Ai, que bênção. Que legal. Isso é muito bom. Irmã Luzia, é um prazer muito bom estar ouvindo cada fase do nosso ministério, dessas etapas maravilhosas que o Ministério do Belém vem transitando desde o ano de 1995, não é? Que vem transitando essa história de fatos e de fé e de milagres do nosso ministério. O que para nós é grande alegria fazer parte de toda essa história. E ter a irmã Luzia aqui conosco é uma alegria, não é? Os nossos corações ficam aquecidos, né? De alegria e um privilégio ter a irmã, que para mim é uma matriarca, não é? Em vida aqui do nosso ministério e que nos ajuda contando a história daquilo que aconteceu desde o comecinho, porque fatos não são fakes. E nós estamos vendo aqui, aos nossos olhos nus, né? História patente aos nossos olhos diante de cada um de nós, vendo como Deus é bom, o cuidado de Deus para com as nossas vidas, não é? Bom, vamos agora dar um pulinho, passando aqui mudando de fase, não é?
Falamos um pouco da gestão do pastor Severino Pedro, como foi esse comecinho, não é? Tal, a irmã detalhou bem aqui. E agora, falando da gestão pastor Joel Freire Costa, não é? Qual foi o primeiro contato que a senhora teve com o pastor Joel? Com o pastor Joel, quando ele chegou aqui, na igreja. Eu não conhecia o pastor Joel. Eu vim conhecer o pastor Joel aqui na igreja. Que bênção. É. Que ano foi isso aí? 97, 95? 95. 95, bem no comecinho mesmo. Uhum. Uau. Foi no comecinho que ele veio, ele foi para Boston com o pai dele, né? Uhum. E o pastor Severino estava ainda na igreja, porém ele não esperou, o pastor Severino não esperou eles voltarem de Boston para entregar a igreja para o pastor Joel. Ele viajou logo para o Brasil. E o pastor Joel chegou e assumiu a igreja. Que o pastor Joel já estava aqui desde o comecinho de tudo ali e tal, só que ele assume a igreja já ali em 97 mais ou menos, né? Tá bem no comecinho também, não é? Muito bem. E como é que foi, assim, alguma coisa marcante, alguma coisa que marcou a sua vida com o pastor Joel Freire Costa lá no comecinho? Porque ele assumiu a igreja, não é? Tal, e passou a ser o seu pastor, né? Pastor Joel, como o pastor Severino, e o pastor Joel é uma bênção, né? São pessoas diferentes, mas muito gratificante foi a minha vida com o pastor Severino, como também o pastor Joel no comecinho da igreja. Que bênção. O pastor Joel é uma bênção na minha vida, gosto muito dele. E da família, a irmã Mabel. Eles são maravilhosos. Eu tenho eles assim, sou grata a Deus por conhecê-los e participar da igreja. É um privilégio, não é? É um privilégio. O que fez a irmã perseverar todos esses anos no ministério? A gente sabe que tem pessoas que Deus encaminhou para outras denominações ao longo do tempo, outras pessoas foram levadas, não é, para os caminhos que Deus encaminhou para cada uma delas. E a irmã permaneceu por aqui esses 30 anos, né, com essa história toda. O que te motivou? O que fez a irmã perseverar esses 30 anos aqui no ministério? Porque o ministério é gratificante, tudo é maravilhoso. Não tinha como sair daqui do Ministério de Belém, porque não tinha outro lugar que eu pudesse me sentir tão bem como eu me sinto aqui. Ai, que legal. É o lugar que Deus te plantou, não é? Me plantou. E agradeço a Deus por ter conhecido o pastor Joel e por estar nessa igreja durante esses anos todos. Glória a Deus. Isso é uma bênção, não é? Nessa época que o pastor Joel assumiu a igreja, não é, como pastor presidente, o pastor Severino Pedro voltou ao Brasil e o pastor Zé Wellington deu posse aqui ao pastor Joel Freire Costa para assumir o trabalho. A irmã lembra que templo era? Aonde era o espaço físico que a igreja se reunia nessa época? Nessa época, eu acho que já era aqui. Já era aqui? Que legal. Porque nós ficamos na 9, começamos na casa da irmã Rosa, fomos para 9, da 9 fomos para 14, não, mas o pastor Joel esteve na 14. Depois foi que ele alugou aqui. Então foi lá na 14 que ele chegou e assumiu o trabalho. Aí depois, no desenrolar das coisas, veio para cá. Aqui, como ficou desocupado, aí veio para cá. A irmã lembra daqui o que era? Que era um restaurante? Era um restaurante. E o restaurante faliu. Olha isso. Faliu e desocupou o espaço, aí pastor Joel alugou. Uau. Quer dizer, foi uma oportunidade, não é? Uma oportunidade. De compra e E depois teve a oportunidade de compra. De compra. Primeiro alugou, né? Depois veio a oportunidade de compra. Essa é a história, não é, da nossa igreja, que só ouvindo, não é, aqueles que viveram de perto, tudo isso pode nos contar, não é? E a gente se alegra muito porque Deus é bom. Eu sou muito feliz por participar do Ministério Belém. Nós temos uma informação da irmã Luzia,
Eu posso falar, né? Pode. Posso falar mesmo, né? Pode. Nós temos uma informação da irmã Luzia, a nossa produção, não é? E tantas outras pessoas têm comentado sobre a irmã. Há um ditado que diz que mais vale a boa fama, não é, do que qualquer outra coisa. E nós sabemos que a irmã tem uma boa fama no contexto de toda essa história de ser uma pessoa generosa, uma pessoa acolhedora, uma pessoa que abraçou os imigrantes brasileiros que chegavam do Brasil. E nos seus primeiros dias aqui, a irmã é quem dava aquele suporte àquelas pessoas. Conta pra gente um pouquinho desse trabalho que a irmã fez lá atrás e o que te motivava a fazer isso, de onde que veio essa inspiração para ser tão generosa, como a história nos informa sobre a sua pessoa. É que o amor ao próximo é a coisa mais importante. Eu cuidei muito dos mendigos. Quando eu cheguei aqui, na Flórida, tinha muito mendigo. Dormia nas calçadas. Uau! E então eu comecei a evangelizar os mendigos. E eu arranjava roupa para eles, e eles no outro dia tiravam a roupa. Era muito difícil. Mas graças a Deus acabou os mendigos. Olha isso. E não tive mais mendigo na cidade, porque eles dormiam na rua. Uhum. Dormiam na rua. Mas comecei a falar e muitos se converteram. Como é que a senhora fazia esse trabalho com os mendigos? A senhora levava alimento para eles, roupa? Levava roupa, alimento. Eles dormiam nas calçadas, né? Na rua. Aí eu levava comida para eles, levava roupa, e eles jogavam a roupa fora. Era muito difícil, mas com paciência a gente vence tudo. Uau! E a senhora sempre levava uma palavra também de fé, sempre levando Cristo para essas pessoas, não é? Falando de Jesus para eles. Eles não entendiam muito no começo, mas depois foram melhorando e depois eles se converteram. Uau! Tem alguma história assim? Deixaram de ser mendigos. Olha aí, isso já é uma resposta, não é? Que eu ia perguntar para a senhora o seguinte: tem alguma história marcante desse período que foi assim, a senhora se sentiu maravilhada de transformação, a vida de alguém, desse trabalho que a irmã fez? Se recorda de algum fato específico? Foi maravilhoso, porque a gente vê esse povo que dormia na rua, não tinha conhecimento nada de Deus, e depois se tornar cristão é muito importante. Só que foi muito trabalho, né? Porque a gente vestia eles, daí a pouco eles tiravam as camisas, jogavam fora, mas com paciência se vence tudo. Tá, com certeza. E essa ajuda que a irmã fazia, esse trabalho voluntário, né, filantrópico que a irmã fazia nesse tempo, falando dos mendigos, nós estamos falando de pessoas externas à igreja, não é? Pessoas que não conheciam Jesus, um trabalho que se tornava uma filantropia evangelística, não é? Mas falando de Jesus para essas pessoas. Mas agora falando de nós, falando do nosso povo, os irmãos que têm a mesma fé que a nossa e vinham do Brasil para os Estados Unidos nessa época, e a senhora acolhia essas pessoas. Quais eram as necessidades dessas pessoas logo ali nos primeiros dias? Que a senhora recebia na sua casa, não é? Eu recebia. Qual eram as primeiras necessidades dessas pessoas? Tudo. Primeiramente, eu queria que conhecesse Cristo, né? E aceitasse o Senhor como verdadeiro Salvador. Evangelizava esse povo e ajudava da melhor forma possível. Com alimentação, com roupa, com tudo, com emprego. Então os irmãos que vinham para cá, a irmã acolhia essas pessoas também, tanto crentes como não crentes, a irmã sempre fez esse trabalho, não é? Mas a irmã recebia alguém na sua casa mesmo, especificamente? Como era isso? Eu tinha vários quartos na minha casa. Uau, que legal. Tinha 3 quartos na minha casa. E eu ajudava, acolhia da forma que era possível, né? Que bênção.
E o que eu podia fazer, arranjar trabalho e tudo, e organizar as vidas deles para eles se encaminharem. Se tem filhos, tinha que encaminhar a escola, já precisava logo de um trabalho. A irmã tinha também um network, uma rede de contatos de trabalho que a irmã podia indicar. Já tinha isso já? Tinha. Uau! Eu já conhecia, eu sempre fui muito comunicativa. Olha isso. Eu procurava conversar e depois eu fui uma pessoa que mesmo que eu não conhecesse, me fazia de conhecida. Uhum. Tá entendendo? Uau, isso é fantástico, né? Essa bom relacionamento entre a sociedade, né? E isso beneficiava as pessoas, né? É muito importante a gente se comunicar. Uau. Quando meu filho mesmo abriu a lanchonete, eu abri para ele a Casa do Pastel. Uhum. Lá, um dia chegou uma moça e ela queria comer um bolo. Mas ela não tinha dinheiro, era mendiga, a moça não entendia. Aí eu falei para a moça, ela não tem dinheiro, mas dá um pedaço de bolo para ela. Uhum. E eu nunca esqueci a minha felicidade de ver ela comer aquele bolo com tanto prazer, que ela nunca tinha comido um bolo na vida dela. Uau. Aquilo me alegrou muito o coração. Ah, imagino. De onde veio esse desejo de ver as pessoas, se sentir bem vendo as pessoas bem? De onde veio esse desejo? Jesus é que faz isso com a gente, né? Amém. Jesus no coração. A senhora tem algum histórico na família de seu pai, sua mãe sempre gostou de ajudar as pessoas? Alguma herança familiar nesse sentido? Tenho. Minha família sempre gostou de ajudar. Uau. Eu tive a sorte de minha família ter situação financeira boa e sempre ajudar as pessoas. Uhum. Uau, isso é muito bom. Nós tínhamos padaria, sempre tivemos comércio no Brasil. Olha, que coisa. E hoje, com 85 anos de idade, com essa trajetória toda de filantropia, de fé, de comunhão, de esperança, não é? De mudança de vida, mudando a vida das pessoas, a senhora colhe algum fruto positivo de tudo isso hoje? Lógico. Porque hoje me sinto uma pessoa realizada, uma pessoa feliz. Porque pude ter contato com todas as pessoas, desde o mendigo até o presidente. Tá entendendo? Isso é importante, você não fazer acepção de pessoas. Ajudar sem olhar quem. Sem olhar quem. Fazer o bem sem olhar quem, não é? Isso é uma filosofia Isso bíblica, é muito importante, né? você fazer o bem sem olhar quem. E como a senhora vê o papel da igreja em acolher, não é? E receber bem os novos imigrantes? Na sua visão. Qual é o papel da igreja em receber, fazer esse trabalho que a irmã fez lá no passado? Não, eu acho que a igreja trabalha bem em receber as pessoas. Que bênção. A igreja é como uma casa para nós. A gente se sente bem na igreja, principalmente em unidade com os irmãos e com o pastor e a família do pastor. Pastor Joel é uma bênção, irmã Meiro, irmã Isabel. É uma bênção. Isso é muito bom. É isso aí. Nós estamos... Eu os amo muito e me sinto amada por eles. Glória a Deus, isso é verdade. É uma família muito carismática, não é? Muito feliz. Nós estamos no Godcast by Bethlehem Ministry. Esse episódio de hoje é um episódio de bênção para a sua vida. Nós estamos aqui com a irmã Luzia, ela que é uma matriarca do nosso ministério, esteve aqui desde o comecinho, quando tudo começou, o que para nós é um privilégio, uma alegria muito grande tê-la aqui conosco, enriquecendo o nosso programa. Nós queremos pedir a você que está aí do outro lado, que fique conosco, não é? Porque ainda não acabou o nosso episódio e a gente ainda vai fazer algumas perguntas aqui para a irmã Luzia. Mas, aproveitando, queremos pedir a você que compartilhe, não é, nos grupos da sua igreja, nos grupos das redes sociais, aquilo que está acontecendo aqui no nosso Godcast. Vai ser de bênção para a vida de alguém. Alguém precisa ouvir uma mensagem de fé e de esperança.
e também para o nosso público belemita, a partir dos Estados Unidos da América. É bom que todos tenham acesso às plataformas digitais do Godcast, para que não possa perder aquilo que ainda vai acontecer aqui. Nós estamos chegando aos 30 anos da nossa igreja, que vai ser dia 21 a 25, as datas da festa deste lindo evento que vai ocorrer aqui na Flórida. Então, o Godcast vai estar cobrindo, vai estar participando, vai estar conversando, com certeza, com muitas pessoas, que vai ser de bênção, tanto para aqueles que irão participar, para nós aqui do Godcast, para a nossa produção e direção, e também para a sua vida, não é? E a vida daqueles que serão aqui entrevistados ou vai bater um papo com a gente, tá bom? Não vamos perder aquilo que vai acontecer. Então, nós queremos mostrar para você a nossa canequinha, Maluzia. A senhora gostou da nossa canequinha? Olha que bonitinha. Linda, maravilhosa. Canequinha personalizada, muito bonita. não é? Do nosso Godcast. Queremos parabenizar a nossa produção, não é? Nosso pastor Joel Costa, sempre pela excelência do trabalho. E nós estamos só começando, muita coisa boa de Deus está por vir. Muito bem. Maluzia, vamos continuar aqui no nosso bate-papo, porque está muito bom. Qual é a sensação de estar aqui no Godcast? Maravilhosa. Muita alegria de poder participar com vocês da história da igreja. Momento de alegria do Ministério do Belém que marcou a sua vida. Qual foi? Foram tantos que eu não sei nem especificar qual foi o primeiro. Aqui foi tudo para mim, aqui foi maravilhoso. JR. JR é o filho do pastor. É. Joel Freire Costa. Ele me chama de vó até hoje. É mesmo? Que legal. Ele fazia os cultos e eu vinha para participar. Uau! Ele de manhã ficava ele vinha para a igreja, fazia os cultos dele e eu vinha para dar assistência a ele. Que legal. Isso é muito fantástico, não é? Alguma outra história marcante, assim? Tudo aqui foi maravilhoso. Foi muito bom eu participar do Ministério do Belém, de conhecer a família do pastor Joel. Para mim, na minha vida, Deus foi maravilhoso de ter dado essa oportunidade de eu viver aqui, de conhecer todo mundo, de começar a igreja com o pastor Severino. Uhum. Foi muito bom. Privilégio. A senhora trabalhou em algum departamento aqui na igreja? Não. Sempre esteve envolvida ali na membresia, não é? Em tudo. Em tudo. Quer dizer, participava de tudo, né? De tudo. De tudo. Isso é muito bacana, isso é muito bom, não é? Maluzia, eu acho que é importante a senhora falar pra gente, caso seja, né, esse o sentido da resposta, mas algum momento difícil da sua vida? E como a senhora superou esse momento? Olha, os momentos difíceis eu sempre contei com Deus. Deus foi a minha força e a minha alegria. Então eu não tinha muita dificuldade na minha vida, porque tudo eu entregava na mão de Deus e esperava que Ele resolvesse tudo para mim. Porque minha mãe, eu perdi meu pai muito jovem. E eu dizia, eu não tenho pai. E minha mãe dizia, não, você tem o seu pai celestial. Esse é que é o seu verdadeiro pai. E ele é uma pessoa com quem você fala e ele te responde. Amém. E eu aprendi desde criança a falar com Deus. Todas as minhas necessidades. Uhum. E a minha fé era tão grande que eu sentia que Deus me respondia. Amém. Até hoje eu tenho essa intimidade com Deus. Ele é meu pai, é meu protetor, é tudo para mim. Amém. É a comunhão, não é? A importância da comunhão. A minha comunhão com Deus é muito forte. Glória a Deus. Então eu sinto a presença dele, sinto que ele é uma pessoa com quem eu falo e ele me responde. Uhum. Amém. Pela fé. Glória a Deus, é isso mesmo. É bíblico, é isso mesmo. Glória a Deus. Maluzia, olhando para essa câmera, qual é a mensagem de esperança que a senhora deixa para os nossos ouvintes que estão acompanhando o Godcast? Uma mensagem de Deus para essas pessoas. A mensagem que eu tenho é que
as pessoas busquem a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Porque nós nunca ficamos sozinhos, porque Deus é tudo para nós. Se você tiver intimidade com Deus, entregar a Ele sua vida, você sempre terá uma vida maravilhosa. Porque a comunhão com Deus é a coisa mais importante que nós podemos ter em nossa vida. Amém. Uma mensagem para os irmãos novos na fé, que estão começando os primeiros passos na fé cristã. Qual a mensagem a senhora deixaria para eles? A mensagem que eu deixo para eles é que eles estudem a palavra e guardem a palavra no seu coração e possam viver todos os seus dias em comunhão com Deus. Que cada um leia a Bíblia, porque a Bíblia é o nosso caminho e que devemos seguir. A palavra de Deus é muito importante para nós. Amém. Se a senhora fosse definir uma única palavra para o Ministério do Belém, qual seria a palavra? Da palavra? Apenas uma palavrinha que a senhora fosse definir o Ministério do Belém. Qual seria? O Ministério do Belém foi onde eu cresci, foi onde eu vivi, e eu me sinto muito feliz por ser membro do Ministério do Belém. Glória a Deus. Amém. Muito bem, nós recebemos aqui no nosso Godcast by Bethlehem Ministry a irmã Luzia, com a sua história de fé, de esperança, fatos e fé. O que para nós constituiu de uma alegria muito grande recebê-la aqui na nossa mesa de bate-papo. Nós estamos caminhando para o fim do nosso programa e nós queremos, irmã Luzia, que a senhora fizesse os seus agradecimentos, não é? E as suas considerações finais. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui falando com vocês e falando sobre o Ministério do Belém. Porque foi onde eu cresci e vivi a minha maior parte de tempo, foi aqui no Ministério do Belém. E sou grata a Deus pela vida do pastor Joel, tenho aprendido muito com ele. Amém. Amo a sua família. O seu filho me chama de avó até hoje. Que bênção. E eu não tenho palavras para expressar toda essa alegria que eu sinto de pertencer ao Ministério do Belém. Glória a Deus. Que bênção. É isso aí. Nós queremos agradecer a irmã de coração. Obrigada. A irmã muito abrilhantou o nosso Godcast. Muito obrigado. Que Deus continue te guardando, te livrando, conservando a sua vida com essa mesma fé, com esse mesmo dinamismo que aconteceu durante toda a sua trajetória de vida. A irmã é uma inspiração para todos nós e nós louvamos a Deus pela sua vida e também pela sua história de vida. Amém? Amém. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado também. Amém. Muito bem, nós estamos caminhando para o fim do nosso Godcast. Você que entrou, não é isso? Por esses momentos, por esses minutos, você pode ter acesso, uma notícia boa para você, você pode ter acesso àquilo que aconteceu aqui desde o começo, através das nossas plataformas digitais, o que vai ser de bênção para a sua vida. Você está conosco aqui, não só nesse episódio de hoje, mas nos episódios que já aconteceu e aquilo que ainda vai acontecer aí para os próximos dias, ok? Nós queremos abençoar a sua vida, vamos terminar orando, não é isso? E nos vemos no próximo programa, se Deus permitir, ok? Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos e te louvamos, ó Pai, por tudo que aconteceu aqui no nosso Godcast de hoje, por esse episódio tão abençoado, Pai, que nós tivemos aqui. Sê conosco, continua abençoando a cada um de nós, glorifica o teu nome e salve almas, Senhor, para a glória do seu eterno e poderoso nome. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Te vejo no próximo episódio, se assim Deus permitir. Até lá. May God bless you. Thank you very much.